O Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal. Padre Gabriele Amorte. Voz, Bruno Correia. 27º dia. As aparições marianas. As aparições em geral, e particularmente as aparições marianas, tão frequentes nesses últimos séculos, nos lembram de seu valor e da ação que devemos adotar com relação a elas. É claro que, aqui, pretendemos falar apenas das aparições sérias e comprovadas, e não da profusão de pseudo-videntes, pseudo-cristãos e etc., dos quais nossos tempos estão repletos, que dizem e escrevem rios de mensagens, muitas vezes catastróficas. Este já é um sinal claro de falsidade e que, portanto, não serão objeto de nossa consideração. Existem, porém, as aparições autênticas, sobre as quais é condenável uma atitude prévia de descrença que nada tem a ver com a virtude da prudência e que podem revelar-se como autênticas intervenções queridas por Deus. Não só a história da Igreja, mas toda a história sagrada está salpicada de aparições. Convém, pois, ter em mente uma primeira distinção entre as aparições mencionadas na Bíblia, por exemplo, a Abraão, a Moisés, aos profetas e a São José. Até nos sonhos Deus pode enviar suas mensagens. A São Pedro, a São Paulo, todas elas fazem parte integrante da revelação divina e têm o valor inspirado da Sagrada Escritura. As aparições extrabíblicas, ainda que sejam oficialmente aprovadas pela autoridade eclesiástica, seguem sendo aparições privadas, que nada acrescentam ao patrimônio da fé e cuja importância é bastante diversificada para o indivíduo, para uma cidade, para uma situação passageira, mas podem ter também grande importância do ponto de vista pastoral. Pensemos, por exemplo, nas aparições de Guadalupe, de Lourdes, de Fátima. Convém, no entanto, reiterar, em relação a todas as aparições privadas, que nada acrescentam à revelação pública. O Concílio Vaticano II afirma com determinação esta realidade. Não se há de esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Dei Verbum 4. Não há espaço para a chamada vinda intermediária de Jesus Cristo, sobre a qual tanto falam certos videntes modernos. Alguns exemplos. Tem uma importância pessoal o crucifixo que falou a São Francisco e muitas aparições a santos, que inspiraram a sua vocação e missão. Foi importante para a cidade de Vicenza, Itália, atacada pela peste, a aparição da Virgem a Vicenza Panzini em 1476, pois fez iniciar a construção do santuário de Monte Berico, que segue sendo o santuário mais frequentado de Veneto. Foi importante para uma região a aparição da Virgem em La Salette, em 1846, na qual a Virgem recordou a seus habitantes o dever de santificar as festas, observar as sextas-feiras e não blasfemar. Posteriormente, o santuário ganhou uma importância internacional. Houve, no entanto, aparições marianas de imensa importância pastoral, que marcaram épocas e perduraram no decorrer dos séculos. Se tivéssemos de decidir quais foram, segundo a nossa compreensão, as aparições marianas mais importantes até agora na história da Igreja, não hesitaríamos em lembrar as de Guadalupe, na cidade do México, onde, ao que parece, os conquistadores pretendiam impor o cristianismo à força. A Virgem, aparecendo à semelhança de uma menina asteca do lugar, mostrou àquelas populações, especialmente na América Latina, a fé cristã como uma religião revelada também diretamente a elas. Lembremos-nos também das aparições de Lourdes, de 1858, 4 anos antes da definição do dogma da Imaculada Conceição. Nesse caso, seu valor foi imenso. Acima de tudo, o fato extraordinário da aparição
e dos milagres que se seguiram teve o peso de uma resposta do céu ao racionalismo reinante. Foi justamente Deus que confundiu a inteligência dos sábios com a simplicidade de uma menina quase analfabeta, embaixadora da Virgem. A importância pastoral é evidente. Cabe até perguntar-se o que teria sido feito da fé na França se não fosse Lourdes. Por fim, Fátima, que é a grande aparição mariana, amada por Deus para iluminar o nosso século obscuro, escurecido pelo ateísmo e pelas guerras. O aspecto religioso é predominante. O convite à oração e à convenção, a lembrança das 3 grandes verdades do paraíso, do inferno e do purgatório, tudo isso dá a essas aparições uma grande importância pastoral que repercute na vida pública. Em 13 de julho de 1917, disse a Virgem: a guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no pontificado de Pio XI começará outra guerra pior. Fica claro que a Virgem não vem prever desgraça, mas ensinar-nos como evitá-las. E a Segunda Guerra Mundial poderia ter sido evitada. Vale observar também que não é Deus que castiga. São os homens que, ao afastar-se de Deus, castigam-se a si mesmos. A grande mensagem continua: se escutam os meus pedidos, a Rússia se converterá e haverá paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, originando guerras e perseguições à Igreja. No fim, meu coração imaculado triunfará. O Santo Padre me consagrará à Rússia, que se converterá. Pensemos no que aconteceu no leste europeu, depois da consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, por obra de João Paulo II, em 25 de março de 1984, e concederá ao mundo algum tempo de paz. É uma mensagem de excepcional importância, que prenuncia todo o futuro do século que estava para terminar. As guerras são causadas pelos pecados dos homens, repetia a pequena Jacinta, reproduzindo a sua grande mamãe. Qual o valor dessas aparições? Parece-me que está bem claro. Tem conexão direta com o plano da salvação dado à humanidade e tem relação direta com a vida humana, inclusive social, política e econômica. É inútil criar falsas barreiras para relegar a fé às sacristias. Em um mundo que parece dominado pelo sexo, pela violência e pelo erro, basta folhear as páginas dos jornais e assistir aos noticiários. A Virgem convida, num lamento, os seus filhos à oração, como Jesus que em sua agonia no Getsêmani dizia: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. A mensagem mariana de Fátima também termina com as sentidas palavras: que não ofendam mais a Deus, nosso Senhor, que já está muito ofendido. Reflexões sobre Maria. Não há dúvida de que as aparições de Maria, em todos os níveis, sejam aparições de valor privado, sejam de valor universal, façam parte de sua missão de mãe, que Jesus lhe confiou desde a cruz. Seria um erro não colocá-las sempre em relação com as palavras reveladas, das quais são um eco fiel e uma aplicação à atualidade. Não seria, porém, menos equivocado subestimar sua importância e, com frequência, sua urgência. Sobre nós, é um equívoco correr de aparição a aparição em busca da última mensagem. Trata-se de uma curiosidade inútil. Devemos escutar as palavras da Virgem como lembrança de seu testamento. Fazei o que ele vos disser, ou seja, como uma lembrança urgente das palavras de Cristo. Se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Lucas 13:5.